Olá, questão 26, WEM, verão de 2019. Considere fluidos incompressíveis, não viscosos e em regime estacionário. Assinale o que for correto. 01. A velocidade de um fluido em um tubo de diâmetro variável é menor na região de menor área de secção transversal? Analisando aqui, ó. Então, representando um tubo de diâmetro variável. Então, vamos supor que aqui seja o tubo, ele começa com um diâmetro, e aí ele tem um estrangulamento, um gargalo, e o diâmetro diminui. Então, nessa região, nós temos uma área, eu vou chamar de área 1, e aqui ó, nessa região, nós temos uma outra área, que eu vou chamar de área 2. Então, o fluido vai passar por aqui, ele muda de diâmetro, ele passa por aquele gargalo. A relação a partir disso é que a vazão na região 1 é igual a vazão na região 2. E vazão é o volume pelo tempo. Então, volume 1 dividido pelo tempo 1 é igual ao volume 2 dividido pelo tempo 2. Se você observar e lembrar lá da geometria, essas regiões, tanto aqui 1 como 2, são regiões cilíndricas e o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então eu reescrevo assim, ó, a área da base vezes a altura, que na verdade aqui vai ser um deslocamento, então eu vou chamar de ΔS1 dividido pelo tempo 1, que é igual a área da base vezes o deslocamento dividido pelo tempo 2. Destaco que deslocamento por tempo é a velocidade. Então nós podemos reescrever assim, ó, que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. E a partir dessa relação nós podemos responder o item 1. Atenção, que quanto maior for a área, menor será a velocidade. Ou, quanto menor for a área, maior será a velocidade. Área e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma é elevada, a outra é baixa. E o item 1 diz que a velocidade é menor na região de menor área. Não, a velocidade ela é menor quando nós tivermos a maior área. Item 1, incorreto. Item 2. A pressão de um fluido em um tubo horizontal de diâmetro variável é maior na região de maior velocidade? Veja que para responder esse item 2 e daqui a pouco o item 4 também, nós temos que pensar na proposta de Bernoulli. Então eu já vou deixar ela escrita aqui para a gente ir observando aí conforme for necessário. Então a pressão em uma região 1 somado com a densidade vezes a gravidade vezes a altura da região 1 mais a densidade ou a massa específica, né, vezes a velocidade nessa região 1 ao quadrado sobre 2 é igual à pressão em uma região 2 mais a densidade ou massa específica vezes a gravidade, a altura 2 mais densidade ou massa específica vezes velocidade na região 2 ao quadrado sobre 2. Essa é a proposta de Bernoulli. Então, para responder o item 1, ele fala, repetindo aqui, ó, que é um tubo horizontal de diâmetro variável. Então, um tubo horizontal, parecido com o que a gente usou lá no item 1. Opa, aqui é item 2, né? Então, aqui no item 2, nós temos um tubo de diâmetro variável. Esse é o tubo de diâmetro variável. Veja que se eu analisar um pontinho aqui, ó, ponto 1, e aqui ó, um outro ponto, ponto 2, veja que eles estão, né, no mesmo nível, na mesma altura. Então eu não vou pensar nessa parcela aqui ó, de Bernoulli, já que as alturas serão iguais. A partir do que restou aqui da proposta de Bernoulli, nós temos que quanto maior for a velocidade, menor será a pressão.
Quanto menor for a velocidade, maior será a pressão. Então, pressão e velocidade são grandezas inversamente proporcionais nessa situação. E ele diz que a pressão é maior na região de maior velocidade. Também item incorreto. Item 4. A pressão de um fluido em movimento em um tubo de diâmetro constante, é menor na região de maior altura. Vamos lá, analisando. Aqui, ó, item 4. Eu vou até apagar isso, porque nós vamos usar a mesma equação, agora com novas propostas. Então, ele diz que é um tubo de diâmetro constante, né? O diâmetro não fica mais variando, mas a altura varia, sofre variação. Então, vamos lá, tentando fazer essa representação aqui, ó. Então, é um tubo de diâmetro constante, só que agora ele não é mais horizontal. Então, eu posso analisar uma situação aqui, ó, 1, e aqui, ó, uma situação 2. Note que a altura 2 é diferente da altura 1. Como o diâmetro é o mesmo, eu já vou considerar que as velocidades serão iguais. Então, já vamos cancelar essa parcela aqui da proposta de Bernoulli. E aí, quanto maior for a altura, menor será a pressão. Ou, quanto menor for a altura, maior será a pressão. Então, pressão e altura são inversamente proporcionais. E o item 4 diz isso, né? A pressão é menor na região de maior altura. Pode assinalar. Item 8. A movimentação ascendente ou descendente de submarinos submersos no mar pode ser explicada pela equação de Bernoulli. Olha, a equação ou a proposta que explica o submarino subindo ou o submarino descendo é a proposta de Arquimedes. Então, incorreto o item 8. Item 16. A elevação de um automóvel sobre um dos pistões de uma prensa hidráulica pode ser explicada pelo princípio de Pascal. Sim, o princípio de Pascal diz o seguinte, que o acréscimo de pressão em um fluido se transmite para todo o fluido, inclusive sobre as paredes do recipiente que contém o fluido. Então, a utilização de um elevador hidráulico, de uma prensa hidráulica, ela aplica a proposta de Pascal e mostra que a força ela pode ser multiplicada. A pressão é transmitida e a força é multiplicada. Então, o item 16 é o item verdadeiro. A soma para a questão é 20. Valeu, gente. Bons estudos e até o futuro.